Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Cruzeiro com chegada e saídas. Raposa está de olho em Alan Loboa, volante de 19 anos de idade que pertence ao Independiente Medellín. O jogador chegou a ser cogitado pelo Vasco da Gama. A busca do Cruzeiro por um volante se dá porque nesse momento o único atleta confiável do elenco é o Lucas Romero. O Wallace, você sabe, nem foi relacionado para a última partida e se pintar proposta deve ser negociado. O grande problema é que ele custa R$ 1.200.000 por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. O Loboa é bastante bem avaliado. O grande problema é a condição financeira, a necessidade de um investimento para a compra do jogador. Cruzeiro que tem mudado sua estratégia e investido em jogadores mais jovens, vários deles estrangeiros, para que eles possam render esportivamente e depois possam também ajudar com transferências para o exterior. Só para completar, se tem gente que pode chegar, tem muita gente saindo. Nos últimos dias, o Vasco negociou o Rian Guilherme com o Rio Ave, o Cauã Batistella com o Metalist, o Fernando com o Santa Clara, o Cauã Prats se muda para o Borussia Dortmund a partir de agosto. Rodriguinho acaba de ser emprestado para o Fortaleza. O Ian Lucas já havia ido para o Atlético Paranaense, o Léo Aragão foi para o Avaí, o Tevez se mudou para o Yokohama Marinos. Ainda houve a saída do João Pedro, que acertou de forma definitiva com Londrina. Josefer e Vitinho devem ser os próximos a deixar o Cruzeiro. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta terça-feira, preparação do Cruzeiro encerrada, o jogo nesta quarta, hein? Em Mirassol, estamos em São José do Rio Preto. Cruzeiro fica concentrado por aqui, joga na noite desta quarta no Maião, onde o Cruzeiro esteve no ano passado e empatou por 1-1. O Mirassol que não perde há um bom tempo jogando em seus domínios, um adversário muito difícil para o Cruzeiro, mas quem começou o Campeonato Brasileiro com 2 derrotas em 2 jogos não tem como escolher nem adversário. O Cruzeiro precisa vencer a primeira na Série A do Brasileirão para aliviar um pouco a pressão que existe pelo momento vivido pelo clube estrelado. Poucas vitórias na temporada, derrotas também aí no campeonato estadual. Então, todo mundo sabe, o técnico Tite, comissão técnica, jogadores, diretoria, que hoje existe uma pressão muito grande por uma melhora do Cruzeiro em termos de resultado e, claro, em termos de desempenho. Vamos ver como será a resposta nesta quarta-feira pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fechou a preparação pela manhã com o último treinamento e tem novidade na lista dos relacionados. O garoto Ryan Leles vai aparecer aí com a delegação. Não sei se vai ficar no banco, quantos jogadores foram relacionados, se tem algum ou outro com desgaste um pouco maior. O fato é que o Tite trouxe todos que começaram diante do América e vai esperar esta quarta-feira. O Cruzeiro fez hoje um trabalho mais leve, os jogadores ainda estão naquele processo de recuperação do jogo de domingo, mas dando tudo certo, ele pode até ter a escalação repetida mais uma vez. O Vidalba relacionado também. Não sei se ainda ele fica como titular ou já retorna como titular ou se fica como opção. O João Marcelo, é fato que ele fez um bom jogo diante da equipe do América. Então vamos aguardar, mas independentemente do time que começar, a resposta precisa vir. E o Cruzeiro, na pior das hipóteses, precisa voltar para Belo Horizonte com pelo menos um ponto. Isso é o mínimo que precisa acontecer neste duelo diante da equipe do Mirassol. Uma notícia importante hoje no Cruzeiro foi o Matheus Cunha, goleiro. Ele está recuperado da cirurgia que fez e o Cruzeiro até informou o seguinte, que o goleiro Matheus Cunha iniciou nesta terça-feira o processo de transição entre trabalho de fisioterapia e preparação física em campo, já fazendo alguns treinamentos. Vamos ver como será a resposta do atleta, mas dando tudo certo aí, tem tudo para retornar antes daquele prazo inicial de 2 meses. Ele completou hoje, ou completa hoje, 1 mês aí de recuperação desde que foi operado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro.
Então, uma ótima notícia hoje na Toca da Raposa 2. Cauã Moraes, ainda fazendo tratamento por causa do edema que sofreu. É dúvida até para o final de semana, diante da URT. Talvez o retorno do atleta às atividades normais na Toca fique para outra semana e aí o Cauã Moraes vai voltar a ficar à disposição. Com isso, o William está relacionado, mas virou reserva neste time do técnico Tite. O Cruzeiro, então, pronto, preparado para este duelo importante diante da equipe do Mirassol. Temos informações importantes também de bastidores, porque hoje foi anunciado o Cauã Batistella no Metalist da Ucrânia. O Cruzeiro negociou o atleta em definitivo, Batistella se despediu, usou as redes sociais e aí agora vai fazer parte aí do clube ucraniano. É um garoto do bem, 18 anos apenas, indo para um futebol bem complicado, mas que possa ter sucesso aí o jovem Cauã Batistella. E outro que possa ter sucesso é o Rodriguinho, anunciado pelo Fortaleza, Rodriguinho sendo emprestado até o final da temporada, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, eu trouxe a informação na nossa live que o América iria à Federação Mineira de Futebol e que a Federação Mineira de Futebol iria mostrar as linhas sendo traçadas, aquele efeito de paralaxe que a gente explicou, a imagem com ângulos diferentes, tem que traçar as linhas para saber. Dito e feito, a Federação Mineira de Futebol inclusive divulgou as linhas traçadas e no joelho do Caio Jorge ali, aliás, no pé do Caio Jorge, né, que foi o ponto mais à frente, chegaram até bem para marcar esse ponto e mesmo assim o gol legal, traçando ali no Felipe Amaral do América e no Caio Jorge, naquela somatória ali das linhas de ataque e de defesa. Gol legal confirmado. Muita gente falou aí um monte de besteira, né? Um monte de asneira. Então, essas pessoas aí não vão chegar e fazer qualquer tipo de retificação, mas está claro o que aconteceu. Não teve o Cruzeiro sendo beneficiado. Um pênalti claro e um gol com as linhas traçadas que foi validado aí pelo VAR da Federação Mineira de Futebol. Tá falado, pessoal? Um abraço para você também, João Vitor Cirilo. Boa noite para quem nos acompanha. Estamos aqui em São José do Rio Preto e é aquele detalhe legal, porque São José é uma cidade que tem uma estrutura boa, então abriga o Cruzeiro aqui. Já estamos, inclusive, no hotel, já esperando o Cruzeiro chegar. E aí ele vai atuar contra o Mirassol. E Mirassol, vou te falar, Cirilo, que é coisa de 20 minutos você chega no estádio Maião, né, que é o estádio que vai abrigar esse jogo do Cruzeiro, esse duelo de amanhã contra o Mirassol. Mirassol, que é um time difícil, viu, de vencer jogando aqui em Mirassol. Para você ter uma ideia, o Mirassol não tem derrota jogando a Série A do Campeonato Brasileiro nos seus domínios. Então, o Cruzeiro vai ter que lutar bastante, vai ter que se dedicar bastante dentro de campo para buscar esse resultado positivo. E aí, foi manchete da nossa reunião da turma do bate-bola, Cruzeiro com time forte, Cruzeiro querendo essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o que ainda não aconteceu. Cruzeiro perdeu para o Botafogo, Cruzeiro perdeu também jogando em casa para o Coritiba e agora quer dar essa resposta positiva para o torcedor. Por quê? De alguma maneira, a confiança vem, né, com o resultado positivo daquele diante do América no último domingo. Então, é uma confiança que precisa ser passada para os jogadores. A comissão técnica também vai implementando o seu trabalho e tudo isso vai dando esse alinhamento que o Cruzeiro quer de ideias para a temporada 2026. Deixa eu passar a possível vinda do time titular, né? Aquele que para mim não vai ter nenhum mistério na hora que os atletas passarem por aqui. E eu até apostaria, Cirilo, em colocar uma provável formação para amanhã com Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaique, Lucas Romero, Gerson, a presença do Christian e também do Matheus Pereira, na frente Arroio e Caio Jorge. Cirilo, sinceramente, eu acho que só sai dessa linha, só sai desse time se tiver alguma questão física. Mas pela ideia de vitória e essa construção também de entendimento de jogo do Tite, tô achando que vai esse time amanhã, viu? Pois é, Pansieri. Edu, queria a sua opinião primeiro sobre o jogo. O que você tá aguardando, assim, de um modo geral?
esse Mirassol e Cruzeiro de amanhã. Estava até conversando com o Fabrício Guerreiro, já está aqui. Quem diria, né, que a gente falaria agora num começo de temporada 26 de um Mirassol e Cruzeiro ser um grande jogo, né? Porque essas equipes abriram a temporada do ano passado e naquele momento o Mirassol, um confronto com o Mirassol, qualquer que fosse a equipe, a gente não imaginava que seria um grande jogo, né? O Mirassol subiu, queimou muitas etapas e hoje se posiciona entre os times mais difíceis de serem batidos no Campeonato Brasileiro. É simplesmente um confronto de Copa Libertadores da América, né? São duas equipes que vão disputar a Copa Libertadores, é um jogo diante de um adversário que mantém uma invencibilidade de 20 jogos de Série A sem perder em casa. Então é um jogo dificílimo, cara. O Cruzeiro vai ter que jogar contra o Mirassol, que ainda não jogou na temporada, né? Porque nos grandes jogos contra Atlético, Botafogo, o próprio jogo contra o América, que o Cruzeiro venceu, Coritiba, o Cruzeiro não teve uma grande atuação, aquela atuação de encher os olhos. E contra o Mirassol vai precisar jogar melhor, vai precisar entregar mais. E a gente já conseguiu ver evolução no último final de semana contra o América, principalmente no segundo tempo. Me surpreendeu positivamente a parte física do Cruzeiro, a estrutura mental também dos atletas. Conseguiram manter o nível de jogo até o final. O América pouco incomodou. Ah, mas é o América, time de Série B. Mas a gente sabe da dificuldade que é enfrentar o América aqui, né? Principalmente para Cruzeiro e Atlético. O América cresce nesses jogos. Então o Cruzeiro vai ter que mostrar muito mais, independentemente das escolhas de peças do Tite. A gente falava agora há pouco no noticiário do Atlético com o Cláudio, é a manutenção de uma base titular. Pode acontecer de 2 ou 3 mudanças, absolutamente normal hoje no futebol, mas o importante é que o Tite mantenha a base e que esses caras entreguem, principalmente na parte física, porque vai de novo enfrentar um adversário que descansou durante a semana, escalou time reserva no estadual em São Paulo, está mais saudável fisicamente, e o Cruzeiro vai ter que se desdobrar. Mas a minha expectativa é de muito equilíbrio e de um jogo muito complicado. O Mirassol vende muito caro os seus jogos lá em São Paulo. Pansieri, vamos trazer mais informações do Cruzeiro, ainda aqui no primeiro tempo da turma do Bate-Bola, Pansieri. Vamos trazer sim, o Cirilo, uma informação sobre o Rodriguinho. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do Cruzeiro. O Cruzeiro vai chegar também aqui. Vamos trazer as imagens dos atletas passando. Tem até novidade do Ryan Leles, né? Daqui a pouco a gente explica melhor esse cria da toca, mas o Cruzeiro confirma a transferência por empréstimo do meia Rodriguinho, né? Tá indo pro Fortaleza. O vínculo até o fim da temporada, até o fim deste ano. O Cruzeiro desejando sucesso também ao jogador neste novo desafio da carreira. O Rodriguinho que chegou a ter oportunidade, Cirilo, ali naqueles jogos do início do Campeonato Mineiro, né? Fazia ali também o meio-campo do Cruzeiro. Ele não decolou, né? Então uma oportunidade para mostrar serviço, mostrar bola. Estava até o ano passado no Ceará, chegou a ter algumas oportunidades, depois nem tanto assim, mas o Cruzeiro vendo e enxergando uma possibilidade do Rodriguinho ter minutagem, ter possibilidade de jogar. E aí o Fortaleza apareceu, por isso o atleta tendo essa transferência confirmada. Cirilo. Valeu, Pansieri. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.